Não existe mais mundo real, né? O que a gente quer dizer com essa afirmação de que não existe mundo real? É que quando a gente vai falar sobre dependência tecnológica e a gente insiste num certo binarismo entre vida real e vida virtual, a gente acaba incorrendo em alguns problemas, né? Não necessariamente um erro e tal, mas a gente vai entrar em alguns problemas. Que, de fato, como a gente pode dizer que existe uma vida real e uma vida virtual, sendo que hoje em dia tudo que a gente faz e o nosso cotidiano está permeado pelas tecnologias, está permeado pelos aparelhos digitais de comunicação, informação. Tudo que a gente acaba fazendo acaba tendo como um meio, muitas vezes, esses objetos, né? Essas tecnologias, essa lógica, essa dinâmica. Então, reforçar, muitas vezes, dizer, né, que não, olha só, você tem que ir para o mundo real e não para o mundo virtual, você tem que sair do mundo virtual e ir para o mundo real, você está muito no mundo tal e não no outro, isso e aquilo. A gente acaba, então, esquecendo de uma outra problemática, ou de uma série de outras problemáticas, na verdade, que são para além de pensar nesse binarismo que não nos leva a nada. Então, no objetivo o meu vídeo, né, esse objetivo que eu tenho, é de conseguir falar com vocês sobre como esse binarismo falacioso acaba nos enganando, inclusive nos desviando do olhar para pensar de maneira mais interessante, mais crítica, isso que a gente chama de dependência tecnológica, certo? Então, nesse vídeo, eu dividi ele em 3 partes. Na primeira, eu vou falar sobre esse binarismo falacioso. Na segunda, sobre o papel das Big Techs nisso tudo. E o terceiro é uma sessão para a gente repensar aqui a dependência tecnológica. Então, vamos lá? A gente herdou de uma certa tradição a ideia de desvalorizar o digital em detrimento de algo não digital ou do mundo offline, por assim dizer. Então o mundo online é sempre pior, é sempre menor ou sempre problemático, e o mundo material, concreto, offline, não. Ele é um perfeito, ideal e maravilhoso. Sendo que não é bem assim, né? Existem problemas também no mundo offline, assim como não existem problemas no mundo online. A questão é como a gente vai tratar isso e tentar pensar esse binarismo de onde vem. Então, quando a gente vê os estudos e como eles vão se construindo, e principalmente o que se produz a partir desses estudos, é exatamente esse binarismo entre o problema é estar online, o problema é estar usando a internet, o problema é estar utilizando tal dispositivo. Associando, então, o dispositivo, a tecnologia, o ambiente online com o problema. Então é o tempo, tem que quantificar. O problema é quanto tempo você passa ali, é quanto tempo você passa do outro jeito. Se você evitar passar, aí o problema deixa de existir. E você não qualifica aquilo. Você não qualifica, buscando compreender a relação da pessoa com aquele ambiente, a relação da pessoa com aquele lugar, ou com o que ela está fazendo, o que ela está produzindo, o que ela está buscando naquele lugar. Porque, por exemplo, você pode passar 8 horas, 10 horas trabalhando no computador, né? Você vai trabalhar no escritório, em algum lugar, você fica lá trabalhando, mexendo no Excel, no Word, ou em tantos outros lugares, e você não apresenta nenhum problema, né? Olha só, fiquei aqui trocando e-mail, mexendo em planilha e não estou viciado. Então, é o tempo online que é um problema? Será que é o tempo online? Ou será que é a qualidade daquilo que você faz? E aí, não quero dizer que o tempo por si só, eu não quero dizer que o tempo por si só ele vai ser um problema, porque, né, ele pode acabar o tempo, né, a quantidade de tempo com a qualidade, se apresentar como algo. Mas você simplesmente falar que é o ambiente online e é o tempo, você acaba reduzindo excessivamente aquilo que a pessoa está fazendo, ou suas motivações, seus desejos, a sua relação com aquele ambiente, o que ela busca produzir ali, o que ela busca encontrar ali, qual necessidade está sendo suprida ali, e tantas outras coisas que a pessoa acaba desenvolvendo naquela vida online e que é, de fato, esquecido. É deixado de lado, como se você ignorar, né, porque aquilo é inútil, porque aquilo é desnecessário, porque aquilo é menor, porque aquilo é problemático, aquilo é isso, aquilo, e você simplesmente desqualifica e esquece que o ambiente online, ou que a vida online, ela acaba sendo, e ela é, né, em boa medida, a nossa vida cotidiana.
né? O ambiente online, você estar online é a nossa vida cotidiana, né? Se você não está online, em boa medida, você não é lembrado, você não é visto, você é esquecido pelos seus amigos, você acaba deixando isso. Claro, não é esquecido no sentido de, então as pessoas não vão te ver ou não vão nunca mais lembrar de você. Mas é como se esse cotidiano online, ele faz parte da nossa sociabilidade. Não estou dizendo, então, que a gente tem que defender isso da maneira como acontece. Também não é nesse sentido que eu estou trazendo. Mas como que, então, essa sociabilidade sendo online, acontecendo nas plataformas, ela acaba fazendo parte da nossa vida. Por isso que insistir nesse binarismo entre online e offline, e apenas quantificar tempo, ou então demonizar, né, uma certa plataforma, ou demonizar um certo ambiente. Então o problema é o jogo, é quanto tempo a pessoa passa jogando. O problema é o tempo que a pessoa passa jogando? Ou será que seria o que ela busca, né, ao jogar? E aqui eu não estou dizendo, então é uma fuga, né? Porque é outra coisa que a pessoa fala. Ele está fugindo do mundo real para ir para o mundo online. A pessoa realmente está fugindo? Será que é isso que ela está fazendo? Né? Será que é uma fuga? Porque nem todo uso ali seria uma fuga. Nem toda entrada no mundo online é uma fuga do mundo real. Até porque, novamente, o mundo real ou esse mundo offline, ele não deixa de acontecer. Ele continua acontecendo. Então, como assim é uma fuga? Então tudo que a pessoa faz ali é fuga? Não existe produção? Porque é aí que a gente entra numa outra complexidade, né, que não cabe agora necessariamente para esse vídeo, mas eu vou apenas deixar aqui essa resposta, essa reflexão de que, às vezes, o que a pessoa busca não é fuga. Ela busca justamente aquilo que ela encontra lá, né, que é se desenvolver de uma outra maneira, que ela não está se desenvolvendo por fora. E isso não é fuga. Isso, inclusive, faz parte da a nossa vida, digamos assim, né, enquanto ser humano, que é se encontrar, se identificar, se reconhecer, produzir, reproduzir e existir, né? E aí, por si só, não existe necessariamente uma fuga. A questão é que quando a gente moraliza, dizer que tal coisa é menor, é inferior, é pior, aí sim a gente sempre vai trazer como fuga, como evitação, vai trazer outros conceitos que têm uma carga, sim, moralizante. Né? É problemático, é inferior e por aí vai. Por isso, né, que a segunda parte a gente precisa falar aqui sobre o papel das Big Techs nisso tudo. Atualmente, a gente vê uma discussão, quando vamos falar sobre dependência tecnológica, que tem sido interessante, né? Tem sido interessante. Até boa parte, né, do século 2010, da década de 2010, a gente não via tanto assim um olhar de quem estuda dependência tecnológica, quem fala da tecnologia, estou falando desse tipo de pessoas, né, não estou falando de maneira geral, com críticas às Big Techs. Né, as críticas à Big Tech começam a vir a partir de 2020. Né, começa a crescer mesmo, assim, a partir de 2020. Esses autores mais mainstream, eles começam a trazer algumas críticas um pouco mais diretas às Big Techs. Mas ainda assim, eles trazem críticas que eu não sei, né? Eu ainda tenho alguns problemas com relação a elas. E aqui eu quero dizer exatamente, né, quais são essas críticas e por que eu tenho esses problemas com relação a elas. As críticas que geralmente as pessoas fazem as Big Techs reforçando esse maniqueísmo, igual eu tô falando, né, do ser demoníaco, ser problemático, gerar problema e por si só e acabou. Então a Big Tech é um problema, a Big Tech faz isso, a plataforma ela é viciante, a plataforma ela tem uma série de problemas, a plataforma não sei o que, tarará, tarará. E esse é um discurso que já está no senso comum, né? Assim, é um discurso do mainstream que, por si só, assim, eu não estou dizendo que está errado também, né? Porque aqui não é uma ideia de falar, tá certo, tá errado, esse é melhor, esse é pior. Eu quero trazer outros graus aqui junto, para discutir junto, né? Eu quero trazer essas críticas para construir, né? Quero trazer essas críticas para desenvolver junto com tudo isso, e não para desvalorizar isso. Mas então o meu problema, que acaba girando em torno disso com relação às Big Techs, é porque essa crítica à Big Tech, por si só, ela não propõe um olhar tanto para como as Big Techs estão fazendo parte desse nosso contexto sociohistórico, e elas acabam apenas dizendo que a plataforma por si só ela é ruim e ponto final. Mas isso não resolve nada. Assim, dizer então que o Instagram tem problema, isso não resolve nada. Dizer então que você precisa regulamentar, isso não resolve nada. Né? Porque a regulamentação, embora ela seja interessante, seja importante, mas ela não necessariamente resolve.
Porque quando a gente vai falar sobre essas críticas, né, a como a gente está se produzindo socialmente, a como a nossa sociedade está se reproduzindo, ela não pode ficar e ficar travada, parar nessa questão de uma regulamentação. Porque isso diz muito mais sobre um contexto mais amplo. Né? Por exemplo, eu vou criticar a Meta, né? Vou criticar o Facebook, Instagram, vou criticar o WhatsApp e falar que é necessário ter uma regulamentação. Ah, olha só, que interessante, muito bom, muito bacana, muito bonito, muito simpático, né? Olha só, então vamos mudar aqui alguma coisa. Vamos mudar o quê? De que maneira? Aí que a gente vê, primeiro, que não tem as propostas, né, sobre como deve se mudar isso. E segundo, né, que você vê que acaba ainda mantendo aquela ideia de que a plataforma ela é problemática, mas o indivíduo, por si só, ele tem a escolha, né, de não usar. E se ele escolhe usar, então também o problema está no indivíduo. E aí você separa. Você separa a plataforma, você separa o indivíduo. E você não coloca esses dois em relação. É como se a plataforma fosse lá, ela tivesse, né, numa banquinha, e tá você passando pela feira, e você escolheu comprar naquela banca e não na outra. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Porque as plataformas elas não funcionam como uma banquinha numa feira. Porque se você for pensar, a própria feira inteira é a plataforma. A própria feira se tornou a Big Tech. Então você está dentro dela, queira você ou não. Você está dentro de alguma plataforma, queira você ou não. Então não é como se você escolhesse ir na banquinha Instagram, escolher ir na banquinha WhatsApp, escolher ir na banquinha Facebook ou alguma coisa assim. Você já está dentro. Se não for dessa, você está dentro de outra. Porque esse é um problema muito maior, né? Um problema sistêmico. A internet, ela não são as plataformas, mas elas se tornaram as plataformas quando elas cresceram e dominaram esse território que a gente chama de internet. Ou seja, é um problema muito maior, é um problema muito mais complexo do que simplesmente dizer o problema é o Instagram, o problema é o Facebook, não sei o quê. O problema está muito além disso. Né? Tá, por exemplo, de quando você vê as fundações do Facebook, que tem, né, toda uma campanha de vamos levar a internet para o mundo, e eles vão levar a internet, só que eles levam a internet que pode acessar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Eles não levam a internet, eles levam acesso às suas plataformas. Então, o que eles estão levando? Conhecimento, acesso à internet? Eles estão levando exatamente aquilo que a gente já está habituado, né? A gente, que eu digo, nós que já estamos usuários disso, né? Assim, nós estamos apenas dentro disso e vivendo isso. Então, a gente precisa se ver dentro disso, a gente precisa ver como a gente é parte disso. E não como se a gente tivesse a escolha diária e cotidiana de eu vou escolher usar, não vou escolher usar. Porque se você não escolher, vamos supor assim, então escolho não usar Instagram, Facebook, WhatsApp, não sei o quê, tudo bem, você está usando outra. Você está usando outra. Não importa, você vai estar usando outra plataforma. Você sempre estará usando outra plataforma. Então não é como se fosse uma banca, é como se fosse a própria feira. A diferença é você escolher em qual feira você quer estar, e não qual banca você compra. Porque a questão é que parece, hoje em dia, que você não está fora dessas feiras ou fora das Big Techs. Então dizer nessa crítica, né? Dizer essa crítica de que o problema é a plataforma, o problema é não sei o quê, como se fosse um objeto que você escolhesse estar ali. A nossa sociedade atual, ela não existe essa possibilidade de maneira fácil. É extremamente difícil você viver fora delas. A nossa vida fora das plataformas se tornou praticamente impossível. Inclusive tem um livro de uma estudiosa holandesa, a José van Dijk, né? Van Dijk, que ela fala disso, plataformização. Eu acho que é dela esse livro, não tenho certeza, né? Eu posso estar errado aqui, mas tem esse livro, Platformization, né? Que eu acho que é dela, assim. Que ela vai falar sobre essa sociedade de plataformas. Então, é muito interessante pensar que é isso, você está sempre saindo de uma plataforma para outra. É como se aquilo que existia nos anos 90 e começo dos anos 2000, da internet, em que, de fato, aí sim você pode dizer, vou navegar na internet. Vou navegar e vou buscar isso. Não existe mais isso dessa mesma maneira. Não que não exista, ainda existe essa internet, assim. Mas, a partir do momento em que você entrava na internet e o seu primeiro destino era o KD, o Google, isso já começou a mudar. E isso já começou a mudar, porque a sua relação com aquele espaço, né, que é a internet ou com essa tecnologia, já começou a mudar.
porque o seu destino, o seu ponto de partida, não era você digitar um link, não era você entrar em algum lugar específico, não era você trocar um e-mail necessariamente e você se comunicar para depois entrar. Não era você buscar a partir de uma plataforma. E dessa você vai para outra, e para outra, e para outra, e cada vez mais a gente foi se desenvolvendo dessa maneira. É por isso, né, que a gente precisa repensar a dependência. Se você chegou até aqui é porque por algum motivo você tem interesse nisso, né, em ouvir falar, em estudar sobre tecnologias, estudar sobre ciberpsicologia crítica, estudar aqui também sobre dependência tecnológica. E se você tem esse interesse, confere aqui a formação Ciberesquizo, que é uma plataforma, né, mais uma plataforma, na qual estou construindo vários cursos e que a gente vai estudando. Eu quero formar uma comunidade de pessoas interessadas em estudar, em aprender e discutir sobre ciberpsicologia crítica. Lá, né, também a gente está falando sobre dependência tecnológica, esquizoanálise especialmente, mas não se reduzindo apenas dessa maneira, certo? Então confere lá para a gente poder construir mais e fortalecer essa comunidade, certo? Bom, então para repensar aqui a dependência tecnológica, repensar isso que a gente entende, é repensar exatamente considerando que estamos vivendo a partir de plataformas, que a nossa vida está se desenvolvendo nas plataformas. Ou seja, falar de dependência tecnológica como se fosse um fenômeno individualizado, falar de dependência tecnológica como se fosse um problema fisiológico, simplesmente, puramente, a gente acaba incorrendo em alguns problemas aí, né, que a gente tira de contexto exatamente que a nossa vida cotidiana ela é mediada por plataforma. Que mesmo a pessoa que se utilize pouco, ela pode ter o privilégio, a possibilidade de não utilizar ou de não depender disso, mas o mundo em si está dependendo disso. A nossa vida social, o nosso modo de produção capitalista, ele está vivendo nessa plataforma, ele está produzindo e reproduzindo a partir de plataformas, certo? E aí, né, que a gente precisa pensar aquilo que aí vem outra autora aqui, a Shoshana, né, Zuboff, agora eu esqueci o sobrenome dela, que ela fala sobre o capitalismo de vigilância, né? O nosso modo de produção capitalista, ele está encontrando outros meios, né? Ele está aqui já em outros meios, né? Não está encontrando, já está em outros meios. Está na questão da vigilância. Aí vem algo que o filósofo Byung-Chul Han vai falar, do capitalismo das emoções. Está também nisso. Ou seja, o nosso modo de produção, ele está também já aqui bem inserido nisso, né? Se a gente está produzindo e reproduzindo a nossa sociedade a partir disso. As plataformas, essas big techs, elas são, então, esses grandes meios de produção, né? E quando eu falo aqui meio de produção, é exatamente esse meio de produção da nossa vida social comum. A gente depende disso, mesmo que você possa não se utilizar, mesmo que você não tenha o Instagram, mesmo que você esteja fora, né? Igual aconteceu o movimento. Ah, vou sair do Instagram. Nossa, tudo bem, né? Interessante, pode ser bom para a sua vida prática, sua vida cotidiana. Mas ele não deixa de existir, ele não deixa de afetar. E se não for o Instagram, vai ser outra plataforma. E se não for a outra, também vai ser a outra. Se não for, vai ser a outra. E vai estar em outras, né? Assim como você está aqui agora, aqui no YouTube. E isso, por isso que eu falo, né? Esse não é um problema moral, ou um problema de você fazer esse maniqueísmo de bom e mal, de certo e errado, bonito ou feio. Então não é um problema de tempo, não é um problema dessa maneira. Mas talvez seja um problema exatamente da qualidade, do que é feito, como é feito. Um problema mais de reflexão, de autocrítica, de um olhar, de compreender que vida é essa que a gente está vivendo, o que estamos fazendo disso, como a gente consegue lidar com isso. Não de maneira individualizada, mas pensar sempre nesse modo um pouco maior. Pensar nessa dimensão acima ou além do individual. E tentar, né, romper com essa lógica individual. Porque enquanto a gente está nessa lógica de plataforma, a gente fica cada vez mais fragmentado e se sente muitas vezes isolado, se sente sozinho, se sente mais individualizado. Então repensar que a dependência é pensar além, né? Pensar além dos problemas cotidianos práticos da pessoa que vai ter algum problema de estudo, de trabalho, de relacionamento, de seja lá o que for, com dinheiro. Pensar no seu sofrimento também próprio, que ela precisa de cuidado para isso. É pensar nas outras questões, em que a dependência tecnológica, como eu gosto de dizer, ela não é o acaso, ela não é o problema, ela é exatamente o destino. Ela é aquilo que se produz a partir dessa vida em plataforma, dessa sociedade de plataformas. O que eu quero dizer, então, né, é que a dependência tecnológica ela não é só um problema fisiológico ou mental.
mas ele é também um problema social, político e econômico. E que olhar para a dependência para além desse fenômeno mental ou desse fenômeno cerebral nos ajuda a compreender, a nos compreender de maneira mais interessante, né? Interessante aqui que nos leva a pensar outras coisas, nos leva a poder fazer outras coisas, nos leva a poder reagir e agir de maneira diferente, ou pelo menos, né, começar a poder fazer isso. Certo? Então, pensar que a dependência tecnológica de uma outra maneira, sem mais essas dicotomias, sem esse binarismo, sem esse moralismo velado, muitas vezes, né, que você fala do online e do offline, do virtual e do real, fora dessas dinâmicas que acabam nos reduzindo e nos limitando de olhar para a nossa vida de uma maneira mais complexa e de uma maneira mais interessante. Pelo menos, né, é assim que eu acho e é assim que eu costumo fazer com que consiga passar isso para outras pessoas para que talvez olhem também para a sua vida de uma maneira que vai para além disso, né? Sem essa lógica muito simplista, assim, muito reducionista, certo? E aí, enfim, acredito, né, que nesse vídeo deu para conseguir abordar esses temas para a gente poder pensar, né, e sair e extrapolar essa dinâmica, né? Bom, se você gostou do vídeo, chegou até aqui, acredito que você gostou do vídeo, então deixa o seu like, deixa também um comentário pra gente continuar a conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, para continuar, para fortalecer e continuar recebendo, possivelmente recebendo esses vídeos. E aguardo você no próximo vídeo. Até mais.